satisfação é estar de volta com a lição de número 6 da nossa jornada no livro de Jó. Esta semana nós temos um título que é, na verdade, uma pergunta. Maldição sem causa? Esta é a pergunta desta semana. O que vamos tratar nesta semana? O tema tem a ver com o início das conversas de Jó com seus amigos, ou os amigos com Jó. Eles foram tentar consolá-lo, tentar ajudá-lo, mas será que eles conseguiram isto? O método usado foi o melhor? Este é o assunto que nós vamos discutir nessa semana. Eu dividi esta semana em dois tópicos, como de costume. O primeiro tem a ver com uma breve análise da visita dos amigos de Jó. Como eles se comportaram, como, em linhas gerais, o que eles fizeram. E o segundo bloco, nós começamos a analisar especificamente um dos indivíduos que visitou Jó, chamado Elifaz. Então, o primeiro bloco é geral, o segundo tem a ver com Elifaz. No aspecto geral, o que a gente pode dizer sobre Jó e seus amigos na primeira parte? Inicialmente, a gente pode dizer o seguinte, que os amigos de Jó se comportaram bem. Por quê? Eu digo isto. Eles estiveram, diz a Bíblia, em Jó 2, verso 13, durante 7 dias e 7 noites sem falar nada. Algumas pessoas que, se não falarem nada, elas são mais úteis. Porque, às vezes, na intenção de consolar, eles acabam machucando mais. Então, nessa fase inicial, eles até que foram bem. Mas ele quebrou o silêncio e ele começa fazendo uma insinuação que dá origem ao título da lição desta semana. Ele pergunta o seguinte: já pereceu algum inocente? Reticências e interrogação. O que ele está tentando dizer com isto? Jó 4, verso 7. Ele está tentando dizer que o sofrimento de Jó é resultado direto do pecado dele, ou o pecado individual de Jó. Ele não leva em consideração o contexto do grande conflito entre o bem e o mal, ele não leva em consideração que muitas vezes as pessoas sofrem não por causa do seu pecado individual, mas por viverem num mundo de pecado, e elas inicialmente não teriam uma culpa direta por isto. Enfim, os amigos de Jó numa primeira fase se comportam bem, mas a partir de Elifaz, e nós vamos estudar isso na próxima semana também, eles começam a complicar as coisas. Então agora, no segundo bloco, nós temos que analisar o próprio Elifaz. Ele é um dos primeiros a falar, né? Então, em primeiro lugar, Elifaz revela insensibilidade diante de Jó. Embora em alguns momentos ele demonstra conhecimento correto. Por exemplo, na lição de quarta-feira, você vai estudar alguma coisa onde ele demonstra um conhecimento correto sobre a situação. Quando você lê o discurso assim rapidamente, de Elifaz e dos amigos de Jó, aparentemente eles estão certos, porque eles falam do pecado, eles falam da pessoa que recebe o castigo justo por ter errado, por ter pecado. Mas isso não se adaptava ao caso específico de Jó, ao momento específico de Jó. Não é? Muitas das afirmações de Elifaz, por exemplo, encontram apoio até na Bíblia. Não é? A lei, por exemplo, da semeadura e da colheita. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é bíblico. Mas, no caso de Jó, não se aplicava. Né? O problema dele era interpretar o sofrimento de Jó a partir de uma só explicação. Ele não estava entendendo o contexto do porquê Jó estava sofrendo. E aí, eu queria levá-lo, e seria interessante ler com os seus alunos, na lição de quinta-feira, na página 163 do livro Ciência do Bom Viver, que está transcrito aqui, e eu queria ler com você, diz o seguinte: muitos pensam que estão representando a justiça de Deus, enquanto deixam inteiramente de lhe representar a ternura e o grande amor. Perceba? Muitas vezes, aqueles a quem eles tratam com severidade e rispidez se acham pressionados pela tentação. Satanás está lutando com essas pessoas e as palavras ásperas, destituídas de compaixão, desanimam-nas, fazendo-as cair presa do poder do tentador. Ciência do Bom Viver, página 163. Está na lição de quinta-feira. Esse é um texto para a gente ler e discutir um pouquinho, porque às vezes, com a intenção de ajudar, de consolar,
de motivar pessoas, nós acabamos desmotivando-as. Nós acabamos jogando a pessoa na vala comum, porque nós não temos palavras com amor, com ternura e palavras certeiras. E se não as temos, devemos ficar calados. Então, eu terminaria a lição com os alunos estimulando duas coisas. Primeiro, estimulando-os a visitarem irmãos que estão fracos na fé, que estão fora da igreja, irmãos que estão doentes, irmãos que estão com algum problema, pessoas com dificuldades. Em primeiro lugar, estimulando-os a fazer isso, fazer esse trabalho. Mas segundo, tentando conversar um pouquinho como fazer bem esse trabalho. E eu deixaria uma pergunta. Discuta com seus alunos o seguinte: a partir da conversa de Elifaz com Jó, o que aprendemos quando visitamos alguém com o objetivo de consolá-lo ou até de corrigi-lo? Como fazemos isso? Qual é o espírito? Então a lição de quinta-feira vai lhe ajudar bastante nesse sentido, dando subsídios para você discutir isso com seus alunos, porque isso é bom, porque essa é uma realidade do dia a dia nosso, quando visitamos pessoas, quando visitamos alguém que está afastado da fé, quando visitamos alguém que está, digamos, doente, quando visitamos alguém que está com algum problema, nós podemos ajudar a pessoa. Mas como ajudar? Essa é a grande questão, e a lição da semana nos ajuda nesse sentido. Um abraço para você, a gente se encontra aqui neste horário.